Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Moisés Sky do Positivo Soluções Didáticas e mais uma mega aula no nono. Hoje nós iremos falar do ciclo evolutivo das estrelas, a evolução das estrelas nas constelações. Semana 20, do dia 3 de agosto a 6 de agosto, sejam bem-vindos para essa super aula de astronomia. Então bora lá, a semana 20 ela vai se dividir em 4 partes, na introdução e conceito, o que são estrelas, como elas são formadas, a classificação dos ciclos das estrelas, a descrição dos ciclos da evolução estelar e também a classificação das estrelas quanto à sua coloração. Então bora comigo, vamos lá! O que são estrelas, né? As estrelas junto aos planetas, asteroides, cometas, elas também são corpos celestes. O que é interessante é que as estrelas elas têm luz própria, isso mesmo, luz própria. A nossa principal estrela é o Sol, do nosso sistema solar aqui, né? Mas nós temos outras estrelas aí, em várias galáxias e também na nossa galáxia. Bom, como foi estudado anteriormente, né? Os nossos planetas e o Sol eles fazem parte da Via Láctea. E como eu falei, a própria Via Láctea tem outras estrelas. Bom, as estrelas na verdade são esferas gigantes, né, compostas de vários gases que produzem inúmeras reações de fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? Os hidrogênios que contêm essas estrelas eles se fundem formando hélio, né? Bom, o que é interessante é que é como se o hidrogênio fosse o combustível das estrelas, né? O nascimento de uma estrela ocorre nas famosas nebulosas, que são imensas nuvens de gás compostas por hélio e hidrogênio. Aí que nascem também as reações de fusão nuclear, onde os hidrogênios se fundem se fundem entre si, né, formando o hélio. Conforme o combustível é consumido, a temperatura vai aumentando, né? Porque a fusão nuclear libera altíssima energia no interior de uma estrela e a estrela sofre essa expansão. Um exemplo interessante é o núcleo do Sol, que pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. Olha que legal. Como eu falei, a gente citou a palavra nebulosa, né, anteriormente, né, nesse texto. Vamos ver o que são as nebulosas agora. Então as estrelas, na verdade, elas têm luz própria e elas se dão pelas reações de fusão nuclear dos hidrogênios formando hélio e liberando uma enorme quantidade de energia. O que são as nebulosas? São nuvens formadas por poeira cósmica, hidrogênio e também gases ionizados, a partir de restos de outras estrelas, né, que se desagregaram, né, morreram nesse caso. O que interessa mesmo é que elas são o berçário também de novas estrelas, né? É nelas que ocorre o nascimento dessas várias estrelas e onde existe grande concentração do meio estelar. O que seria o meio estelar? Uma junção de gases como hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que é o CO2 e o CO, né? Além de água e também o NH3, que é a amônia, né? E também tem outros compostos não tão significativos como esses aí. Existem vários tipos de nebulosas. Vale a pena citar as nebulosas escuras e também as nebulosas de emissão. As primeiras bloqueiam a luz, olha que interessante, de outras estrelas, enquanto as outras brilham devido à excitação da radiação de estrelas mais próximas. Uma coisa interessante, né, é a composição das nebulosas. Se forem feitas de partículas pesadas, a evolução das estrelas é mais rápida e por isso tem vida mais curta. Mas se forem de partículas mais leves, elas podem não atingir temperaturas mais elevadas, grandes temperaturas, que acarreta, nesse caso, você precisa de uma temperatura muito elevada para ter a fusão do hidrogênio, para formar o hélio, né? E aí, nesse caso, elas vão ter uma vida mais longa. Então, beleza? Nebulosa pesada, nesse caso ela vai ter uma vida mais curta, e a nebulosa com partículas mais leves, ela vai ter uma vida mais longa. Classificação dos ciclos da evolução estelar. O ciclo evolutivo de uma estrela pode ser dividido em 4 etapas, e a gente vai comentar uma por uma aí. Vamos ver uma por uma agora, galerinha. A protoestrela. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus. Isso é chamado de protoestrela. Num processo violento que pode levar milhões de anos. Olha que legal. Podemos dizer que é assim que é formada essa protoestrela, né? E somente após atingir uma temperatura altíssima,
tem início as reações nucleares de fusão. Então a protoestrela você tem que chegar nessa temperatura muito elevada para depois ter as reações de fusão e aí você ter outros planos sequências aí do ciclo evolutivo da estrela. E o próximo é a famosa pré-sequência principal. Aqui já temos o início da fusão do hidrogênio, como eu comentei, transformando-se em hélio. Os hidrogênios formando hélio, né? Isso ocorre a temperatura perto de 10 milhões de Kelvin, é muita coisa, hein? A fusão do hidrogênio gera uma enorme pressão devido à quantidade de energia liberada, né? E pelo processo parando assim a sua contração. Essa podemos dizer que é o estágio da pré-sequência principal. Então agora vamos para o estágio da sequência principal. O que seria a sequência principal? Quando o núcleo da estrela, na fase pré-sequencial, atinge a temperatura a realizar essa fusão nuclear, aí, né, no qual começa a fusão dos hidrogênios formando o hélio, ela se torna uma sequência de uma estrela de sequência principal, que é esse nome maluco aí. O tipo e a duração de vida, né, de uma estrela depende do quanto que ela tem de massa, de matéria. Olha que legal. Quanto mais matéria, mais rapidamente vai iniciar essa fusão e assim maior a energia vai ser liberada também. Esse estágio é chamado de sequência principal. Vamos agora para o estágio final. Bom, a morte, que seria, né, a morte da estrela, vai depender tudo da sua massa. Se ela tiver menos de 10 vezes a massa do Sol, depois a gente vai comentar sobre a massa do Sol aí, estrelas que têm massas menores e maiores. Quando tiver queimado todo esse hélio, né, o hidrogênio formar o hélio, todo esse hélio for transmitido em energia liberada, o núcleo vai ejetar uma nova nebulosa, que seria a junção de várias poeiras cósmicas dessas estrelas, né? E o núcleo remanescente, o que sobrar, né, se tornará uma famosa anã branca, ou mesmo, em alguns casos, um buraco negro. A gente vai falar um pouquinho do que é anã branca e buraco negro logo logo. Aí no próximo slide vocês têm aí os estágios, né? A protoestrela, né, nesse caso, a pré-sequência principal, a sequência principal, ela virando uma anã branca no lado esquerdo e, ela virando um buraco negro no lado esquerdo ou anã branca. E nesse caso ali do lado direito, ela só vira anã branca, isso mesmo. Aí nós temos a protoestrela, pré-sequência principal e a sequência principal. No outro lado ali ela pode ser anã branca ou buraco negro. Olha que louco, cara. Sensacional. Bom, vamos falar agora da descrição dos ciclos da evolução estelar. Para entender a evolução de uma estrela, nós vamos usar o Sol como base, tá? Tudo em função da massa do Sol, que nós vamos chamar de massa Mzão, M maiúsculo. Desde a fase da protoestrela até chegando nesse estágio final. Estágio final. Vamos lá então. Bom, a letra A, né? Estrelas que têm massa inferior a 0,08 da massa do Sol, né? Inferior a essa massa não há transformação de uma estrela. Protoestrelas nessa condição são denominadas de anã marrons. Então, massas inferiores a 0,08 da massa do Sol, as protoestrelas vão ser denominadas de anã marrons. Cuidado com isso. Letra B. Massa entre 0,08 e 0,45 da massa do Sol. Ainda o Sol é maior que essas estrelas aí. Como a massa é maior que 0,08, ele tem um estágio de protoestrela acontecendo no início da fusão do hidrogênio em hélio, passando assim até atingir no estágio de sequência principal da estrela. Então ele vai de protoestrela e ele vai para o estágio de sequência principal. Ele passa pelo pré-sequência, né, e vai para o estágio de sequência principal. A pressão da radiação vencerá a gravidade e a estrela sofrerá expansão, tornando-se uma famosa gigante vermelha. Fica totalmente avermelhadona, né? Parece estar pelando de quente, né? E ao passar do tempo vai se esfriar, né? Vai ter o esfriamento da estrela e ela vai se tornar depois, no seu estágio final, numa anã branca. Então, quando a massa está em 0,08 m, 0,45, ela passa por gigante vermelha e se torna anã branca mais tarde. Já o caso C, quando ela está entre 0,45 m e 10 m, a gente fala que ela tem a protoestrela, mas o que interessa mesmo é a fase da sequência principal, que é a queima de quase toda a totalidade do hidrogênio se transformando em hélio.
e ela torna-se facilmente uma gigante vermelha. É nesse estágio que hoje está o nosso Sol, a nossa estrela do sistema solar. Olha que legal, então. Bom, já a parte D, a gente tem massas entre 10m e 25m, ou seja, agora são estrelas que têm massa maior que a do Sol. Nesse caso temos uma supergigante vermelha, tem uma massa bem maior, né? Ela é uma supergigante agora. A energia é altíssima nesse processo, que existem várias fusões do hidrogênio formando hélio, né? E o hélio formando carbono e oxigênio e assim por diante. Então, na verdade, nós temos hidrogênio formando hélio formando carbono e oxigênio. Nós temos transformações de composto em composto. Ela tem camadas diferentes devido a essas transformações diferentes aí, não só de hidrogênio e hélio. O hélio se formando em carbono e oxigênio também. E o que é interessante é que os mais pesados, eles ficam nas camadas internas, como o próprio ferro. Tem ferro nessa estrela, olha que louco. Após fortes pressões no núcleo, a energia é tão grande que a estrela explode, formando uma famosa supernova, olha que legal. O núcleo sofre com um colapso, formando uma estrela de nêutrons. Esse é o que resolve o que sobra desse núcleo, né? Então, você tem uma formação de uma supernova devido a essa energia altíssima, a explosão, e o que sofre devido ao colapso do núcleo, você tem uma estrela de nêutrons. E a letra E, nós temos uma massa muito maior que a do Sol agora, mas muito maior mesmo, 25 vezes a 100 vezes maior. Então ela torna-se supernovas no seu estágio final, né? Facilmente seu núcleo de enorme massa colapsa, daí não forma uma estrela de nêutrons e muito menos uma anã branca, ele forma um buraco negro. Lembra que o buraco negro ele tem uma propriedade que ele inclusive suga até a luz, ele faz a luz ser desviada. Diferente do que a gente tinha aprendido em ótica, que a luz sempre se propaga em linha reta, devido a um buraco negro ela pode se encurvar. Para saber um pouco da matemática disso, teríamos que aprender um pouco sobre teoria da relatividade, que isso aí é só no ensino médio. Então vamos ficar por aqui, tá? Bora lá então, aí tem uma imagem mostrando sobre como ficaria, né, cada estrela com massas inferiores ou superiores às do Sol, se formaria anã branca, supernova, o buraco negro e assim por diante. Muito legal essa imagem aí. Bom, outro tipo de classificação nós vamos falar sobre a coloração das estrelas. O que é interessante é que a coloração também nós vamos dar em relação à massa do Sol. Se ela fica azul, se ela fica avermelhada, vamos comentar agora uma por uma. A gente pode classificar, então, como eu falei, quanto à coloração. A temperatura de cada estrela determina a sua classificação. Então a gente vai falar uma por uma aqui, como eu comentei. Bom, o estágio O, né, nós temos temperaturas maiores ou igual a 33.000 Kelvin. Isso como eu posso dizer, né, a cor ela é meio branca, né, é uma branca. E a massa ela é maior ou igual a 16 vezes a massa do Sol. Já o estágio, o tipo B, né, não é estágio, né, o tipo B de classificação, nós temos entre 10.000 e 33.000 Kelvin. Aí nós temos uma cor branco-azulada e nós temos uma massa de 2,1 a 16 vezes a massa do Sol. Já o tipo A, né, nós temos entre 7.500 e 10.000 Kelvin. Ela é branca e ela está a 1,4 a 2,1 da massa do Sol. O tipo F, ela está entre 6.000 e 7.500 Kelvin, ela também é branca e ela está entre 1,04 a 1,4 da massa do Sol. E o tipo G, que seria um dos tipos importantes, agora muda bem a coloração, ela está entre 206.000 Kelvin, ela tem uma cor amarela, e ela está entre 0,8 e 1,04 da massa do Sol. O tipo K, que é o penúltimo tipo, ela está entre 3.700 Kelvin e 5.200 Kelvin. Ela já tem uma cor laranja e ela está entre 0,45 e 0,8 da massa do Sol. Então você pode ver, né, que à medida que a massa do Sol cada vez ela vai ficando menor, né, eu posso dizer que a temperatura das estrelas são menores. Então a branca, realmente branco mesmo, apesar que tem várias brancas ali, né? A massa é muito grande e a temperatura é altíssima. Bom, já o tipo M, ela está entre 2.000 e 3.700 Kelvin, ela é vermelha e a massa dela é menor que 0,45 da massa do Sol. Então tá aí, então, em relação à massa do Sol, a coloração que está relacionado diretamente com a temperatura. E essa imagem que nos mostra aí
no próximo slide. Olha que bacana aí as cores branco, branco azulada, como eu falei, outras brancas, laranja, amarela e vermelho. Betelgeuse e Antares, elas são vermelhas. Lembrando que Antares, ela é parte, o final da cauda da constelação de Escorpião, acho que eu tô ligado. Não, é o coração de Escorpião, nada a ver, calma. É o coração de Escorpião. Antares é o coração de Escorpião. Bom, e aí temos uma tarefa aí que eu vou resolver para vocês, são os exercícios. Nós vamos fazer na página 23 atividades 1, 2, 3 e 4 do livro normal de vocês. E no livro de atividades, na página 8, nós vamos fazer a atividade 17 e 18. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e bora para os exercícios agora. Uma boa semana, uma boa quarentena e fica com Deus, aquele abraço!